A creepypasta do Jeff é bem infantilizada, mas ela pega o público adolescente da época e o público até hoje em dia, que era um garoto tímido, né, meio assim, muito quietinho na dele, e aí muda pra uma cidade nova, e todo aquele drama adolescente, né, de você estar numa cidade nova, você não se encaixa, mas você tem seu irmão mais velho, mas o Jeff sente uma coisa diferente dentro dele desde pequeno. E aí um dia ele tá no ponto de ônibus, chega 3 garotos e fazem bullying com ele, só que aí ele se rebela, pega o skate, amassa o moleque na skateada, só que aí a polícia vai na porta, né? Porque a história se passa nos Estados Unidos. E aí, quando a polícia vai na porta, quem assume toda a culpa pelo ocorrido é o Leo, o irmão do Jeff. Aí o irmão do Jeff vai preso, o mais velho. Ele assume a culpa, né? Por irmãozinho mais novo não ir preso. Aí o Jeff fica muito triste e tudo mais, mas aí acaba acontecendo que tem uma festa infantil do menininho pequenininho que é vizinho, e ele foi chamado para essa festa. E aí o Jeff vai. Só que aí o Jeff tá lá brincando, ele consegue se soltar, ele consegue ser criança de novo, o que pro Jeff sempre foi muito difícil, né? Chega esses 3 garotos. E esses 3 garotos chegam pra arrebentar o Jeff. Um tá armado com uma faca, o outro com uma pistola e o outro com skate. Esse que o Jeff bateu no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, os 3 chegam. E aí começa uma briga muito forte. E aí o Jeff consegue, dentro da cozinha, ele já consegue matar um dos garotos. E a família toda assustada. Ah, ele mata. Ele mata. Aí é quando o Jeff pesada, se torna, né? Quando o Jeff ele sai do personagem de criança e ele leva o lado dele psicopata ali pra sua frente. E aí ele pega, aí ele vai pro banheiro, acontece a briga dentro do banheiro, e aí jogam, o rosto do Jeff tá muito machucado, né, murros, e bateram muito no rosto dele, joga cloro no rosto dele. E aí ele começa a se sentir queimar e tudo mais, aquele negócio do cloro. Em resumo, ele mata os 2 meninos e o menino até fogo no rosto dele, do Jeff. Meu Deus, é pesada entendeu? A história. É pesada. E, ó, tanto que isso é doideira. Envolve a diferença bullying. pro YouTube hoje pra de 2011. Isso que eu tô maquiando a história pra não perder monetização nem nada. Eu tô fazendo toda a maquiagem. Em resumo, o Jeff elimina os 3, e aí vai pra UTI, aí fica um tempo lá, aí ele acorda, o rosto deformado, aí ele tira assim a faixa e ele vê o rosto dele, os olhos negros, chamuscados, a boca deformada, parecendo a do Coringa, e aí o rosto todo branco por causa do cloro, do cloreto, de não sei o que lá. Aí ele começa a rir, né, descontroladamente. Começa a vir a risada do Jeff, e ele começa a rir. E ele fala, mãe, eu não sou lindo. E a mãe, ai, você é lindo, filho, tentando amenizar a situação. Só que é aquela coisa que o Jeff sentia a história inteira, aquela palpitação, né? Aquela raiva que ele sentia, aquela ânsia. Acaba que ele acorda no meio da noite, o irmão dele é solto dessa clínica aqui da prisão, cadeia, né? Porque viram que os meninos eram culpados, foi tudo uma autodefesa ali na história. A história é muito mal escrita, mas a gente tenta enfeitar ela, porque... Quando eu li ela tinha 17 anos. Hoje eu tenho 32. Então, assim, você vê os defeitos, as falhas estruturais. Só que aí ele levanta, ele pega a faca, mata o pai e a mãe no meio da noite. E aí ele chega na cama do irmão. Aí o irmão abre os olhos. Aí é de onde vem a famosa frase que, nossa, isso parou a internet uma época. Os olhos chamuscados, a boca avermelhada. O irmão olha pra ele, vê ele por cima e ele fala: shhh, vá dormir. E aí enfia a faca no peito dele. Aí a história acaba assim. Aí o Jeff virou uma trilogia de histórias. Enfia a faca no irmão. No irmão. Mata no o irmão. peito do irmão. E dá risada. Entendeu? Tinha a risada do Jeff. Mas você falou, eu não esqueci ainda, da história do cachorro. Como é que é? Do JPEG? Do Smiley JPEG. Tem uma história, você lembra? Tem. A história do Smiley é o seguinte. O Smiley é uma foto que surgiu na época do 4chan. Mesma coisa então do Mesma Backwards. coisa. Só que eu acho que não era nem 4chan, eram os chainers mais antigos, entendeu? Que onde tudo era liberado, era uma zona. Onde não tinha, era a casa da mãe Joana. Ali era a casa da mãe Joana. O que não é muito diferente hoje dos grupos do Facebook, né? Grupo de Facebook eu não tô muito dentro. Ali é assustador. Ali é assustador. E aí, o que acontece? Você era amaldiçoado por essa foto. Só de olhar pra ela? Só de olhar pra ela. Você podia receber ela através de um e-mail. Você podia receber ela através daquele... Lembra do... Antigamente tinha aqueles spam bomb de link. O cara te mandava um link, você clicava, era o Jeff the Killer gritando.
E o cara assustava e quase Nossa, infartava. Não lembro, acho que não recebi isso. Nossa, isso aí em 2012 era o Cross. Tudo tinha isso. Até vídeo pornô tinha isso, cara. E o Jeff the O Killer povo também. zoava demais com isso, entendeu? Gente, não lembro. O Jeff gritando, ah! E aí aí a tela ficava piscando, era um negócio assustador. Tipo daquela do Exorcista, lembra? Isso! Tipo assim, né? Tipo a da curva, do carro fazendo Isso! a curva. Nossa, a desenterrou brincadeirinha do labirinto, entendeu? No final aparecia a cara da menina do Exorcista, né? Sim. Lembro. Então era mais ou menos isso. Então o cara podia receber através desses link bomb, etc. E aí ele era amaldiçoado. Tinha uma maldição ali. Essa foto. Essa foto era amaldiçoada. Que era uma foto de um cachorro. Um husky siberiano, todo dentado. E a boca tinha sangue, né? A do porco tinha sangue. Se eu não me engano, a do husky não tinha sangue. Só era muito creepy. Entendeu? E aí você recebia essa foto e você era amaldiçoado por ela. E aí, ou você, se eu não me engano, ela tem. Ela tem duas versões, né? Tem a versão que é pra viralizar, que o povo fazia. Mande essa história para 5 pessoas. Senão você será pego pela maldição do Smiley. Ou que a pessoa realmente é drenando a sanidade dela, até o momento que ela pega e. Né? E se mata. Tira a sua existência. Essa era a maldição da foto. Essa maldição da foto do Smiley. Agora, o reiki, que pra mim foi uma das melhores, que é o da criatura, que é a criatura com as garras bem afiadas. O The Reiki pra mim é melhor. Por que é a melhor? Porque o The Reiki, ele cria toda uma lore, toda uma história. Então ele vai lá pra 1600 e pouco, nos livros antigos estavam escritos uma criatura humanoide com as garras, e quem visse nos sonhos ele perseguia. E ele vai, a história do The Reiki é tão fantástica que ele vai te construindo. Ela é muito bem escrita. Ela tem uma construção. Ela vai pegando aqui, vai pegando aqui, vai pegando aqui, vai pegando aqui, e vai passando por eras da humanidade. Até chegar em Nova York. Aonde a pessoa perdeu a esposa pelo reiki. E aí ele quer entender o que é esse reiki. Ele cria um tópico num um desses fóruns antigos, como se fosse o MySpace. Você lembra do MySpace? Lembro, nunca usei, mas eu lembro. É aquele também de música que tinha, não lembro o nome daquele. Casar? Não, um site de música que tinha muito famoso, o pessoal compartilhava as músicas, o casar, a gente baixava música lá muito tempo. Então ele cria um tópico nesse tipo MySpace e fala: vocês já passaram por essa experiência aqui? A minha mulher enlouqueceu e tudo mais e tal. Aí começa a vir os relatos. Pá, eu já passei, eu perdi um tio por causa disso, meu tio sonhou. Aí começa a vir os relatos. Por causa do The Reiki. Por causa do The Reiki. Mas ele matava as pessoas? Ele matava. Ele matava. Tem uma cena muito legal da história do The Reiki, que a garra dele é como se fosse a do Tyrant do Resident Evil. Corta a pessoa assim pela metade, sabe? Ele era bem violento, ele era bem bruto, sabe? Era uma creepypasta mais bruta nesse quesito. Eu lembro da foto dele, né? E inclusive, só vou falar pro pessoal que tá em casa, porque muita gente fala assim: Daniel, mostra as fotos. Só que eu já tive problema com foto. Não tem como. A internet hoje é muito diferente, Hoje é muito diferente. Então, por exemplo, eu não vou mostrar hoje, mas teve um seguidor meu, não vou lembrar o nome desse seguidor, mas eu vou agradecer. Obrigado pela ideia. Ele falou pra gente juntar as fotos, pra eu juntar as fotos depois e fazer uns stories com as fotos. Sim, aí, é a melhor então depois coisa. segue a gente lá, o Dampiris Lenda, meu Instagram, Ambuplay também, que aí a gente, pra gente ver a foto, eu vou compartilhar no meu... nos meus stories e também nos cortes essas fotos, né? Porque o The Reiki tem foto, esse do cachorro tem foto. O Jeff tem foto. Todas têm fotos, porque elas eram... E uma coisa que o pessoal talvez não entenda é que, como é muito antigo, a gente não sabe quem é o dono da foto. Isso. Então qualquer um pode alegar: eu sou o dono disso. Nossa, é perfeito. E aí vai destruir todo o projeto. É isso. Entendeu? Então a internet virou isso, pessoal. Uma live de 4 horas cair, assim, por causa de uma foto, foi o que aconteceu, 2 lives minhas caíram. Então agora eu não uso mais conteúdo que não é meu. A gente fala, mas depois vai ter corte mostrando. Mas então esse The Reiki, ele era bem violento. Eu confundo o The Reiki com outro que também tem o mesmo nome. Não é Corpo Seco. O Corpo Seco também. Não, tem o Corpo Seco, mas tem um outro que é um outro nome que eu vou lembrar ao longo da live. Pisadeira? Não, que também é um bicho que falam que é parecido com o The Reiki. Eu acho que é o Corpo Seco, mas tem um outro nome. A gente vai... Eu hei de lembrar. Sim. Então ele mata as pessoas de maneira muito violenta, né? Muito violenta. E isso causava medo. Sabe? A história do The Reiki causava medo nas pessoas.
Porque a foto é feia. Né? A foto, ele é feio. Não, e os olhos dele é o que mais impressiona, sabe? Eu sou muito impressionado com os olhos dele até hoje. É um olhar chamativo, assim, fundo, e as garras sujas, e ele é meio amarelado, sabe? Meio corcunda. É bem magro, assim, bem magro, bração, assim. Né? E falando em magro, vamos pro clássico, né? Que é o Slender. Slenderman. Que ele é o... Foram 3 vídeos que eu vou te falar pra você. O primeiro vídeo do Slender, infelizmente o YouTube retirou do ar. Por quê? Vamos falar disso mais pra frente. Vamos falar... Aguarde. Depois dos comerciais. Foram 30 minutos e é incrível a história do Slender. Entendeu? Porque começou com o Marble Hornets, né? Que era um canal de curta-metragem de terror. Eles faziam esses curtas de terror e etc. E eles criaram a lenda do Homem Esguio. E as fotos começaram a surgir, as crianças brincando na praça, e tá ali, né, o Slender lá em cima de fundo, assim, durinho. Eu amo essas imagens. Não, aquela que tem, eu lembro até hoje, se eu fechar o olho, eu lembro certinho. Tá aqueles brinquedos que a criança fica girando. Gira. Tá o menininho, assim, de camiseta preta, assim, olhando pra foto, e tá ele de fundo. Nossa, aquilo ali é fantástico. É perfeito. De verdade, aquilo ali, pena que nunca conseguiram fazer algo que preste com isso. É o maior pecado. Você fala com o Slenderman, né? É o maior pecado que existe. A indústria não conseguiu transformar ele no que ele precisava ser. Você sabe que eu já pensei, Ambu, em gravar uma série. A gente podia pensar nisso, né? Você já foi pra Paranapiacaba, aqui em Santo André? Não, nunca fui. Aqui em Santo André, sempre todo mundo que vem pra cá, eu falo de Paranapiacaba. Tem a vila de Paranapiacaba, que é uma vila antiga, com casinhas antigas, moraram muitos ingleses aqui e tal. E eu pensei em fazer uma que a gente acampar, fazer uma série fictícia, que a gente acampasse lá e que a gente visse o Slenderman aparecendo por lá. Nossa, é fantástico. Que todo mundo fosse ator e a gente falasse, não, aqui aparece mesmo, porque tinha os desenhos que as crianças faziam deles também. E na época eu pensei em fazer isso porque eu vi Slenderman no seu canal pela primeira vez. E o Slenderman tinha essas fotos, né, que tinha as crianças brincando. As 8 páginas. Como que era? 8 páginas. São 8 desenhos feitos por crianças que foram influenciadas por ele. Era um círculo e era um zero com um risco. Aí tinha uma criança, tinha uma árvore. Tinham 8 páginas, né? Até os jogos utilizaram isso. Que as crianças começavam a ser influenciadas por ele. Ele dominava a mente das crianças. E o negócio é o tanto do controle que tem um áudio fantástico de um homem ligando para a delegacia da polícia lá nos Estados Unidos. Real isso. Real. Isso é real. Foi quando a situação começou a sair do... É igual eu falo. Porque qual que é o problema do terror? O terror é o seguinte, ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu amo. Ele é fantástico. Mas na cabeça errada dá problema. Esse é o grande problema. Então o que acontece? Esse homem falou que a filha dele foi pega pelo Slender. E assim, é um áudio dramático. O cara gritando, desesperado. E aí no final você ouve o barulho de tiro. Ele tá aqui, ele... Pá, pá. Mas em inglês? Em inglês. Meu Deus, eu não ouvi esse áudio. Nunca esqueço. Vou procurar. He's here, e pum! 2 tiros e tu. Isso viralizou naquela época demais. E aí começaram. Até que veio um ponto final do Slender pra mim. Porque assim, eu sempre fui, desde novo, muito ético com essa situação do terror. Porque eu sei que o público do terror é maravilhoso. Mas tem quem não tem a cabeça muito boa. Quando saiu nos Estados Unidos, o caso das 2 garotas que sacrificaram a amiga por conta do Slender. Ainda bem. A menina, acho que ela não morre, né? A terceira. Mas elas faqueiam, né? Uma coisa assim, né? Então ali pra mim foi o fim. Entendeu? Ali pra mim foi assim, opa, Parei. Daqui não compensa. Eu fiz um vídeo sobre isso e encerrou. Entendeu? Aí eu comecei a fazer Mentes Doentias. Depois eu fui indo pros serial killers brasileiros. Até que eu tive a oportunidade de entrevistar os canibais de Pernambuco. É Garanhuns? Não. É, da Coxinha. Ah, não, é outra coisa. Da Coxinha, os 3 lá, canibais de que eram Pernambuco. 2 mulheres e um cara? E o homem que ele acreditava que ele era um templo e que quando ele ingeria a carne humana, ele purificava os pecados daquelas mulheres pecadoras, porque ele era um ser divino. Não sabia disso. Entendeu? Eu li o diário dele na íntegra. Você entrevistou ele? Eu entrevistei ele. Eu fiz um documentário sobre ele. É como você conseguiu entrevistar ele? Tipo... O Ambuplay, ele viralizou muito. Só que aí, eu comecei, junto com o Ambuplay, eu comecei a fazer uma coisa que me ajudou muito num tempo. Eu montei uma produtorazinha. Produtora, tá. Então eu fazia... Né? Eu fazia documentários. Entendeu? Ou eu fazia ou dirigia documentários.
Então eu pegava, por exemplo, vi uma empresa ou uma rede de TV, tem interesse num documentário de tal coisa, você pode participar. Você fazia para outras empresas. Para outras empresas. Pro seu canal. Não, pro meu canal não. Eu fiz também pro meu canal, só que eu peguei algumas informações de lá. Então a gente ia fazendo isso, sabe? Eu trabalhei algumas coisas com isso, trabalhei em alguns curtas também, que depois eu vou entrar nesse assunto. Mas assim, ele acreditava que ele purificava as mulheres. E era ele, a esposa dele e a amante dele. Olá! Ela era amante. A mais nova? Era um trisal. Entendeu? Você vê, né? E o que ele fazia? Ele pegava sempre mulheres que estavam de mudança, que eram mães solteiras, ou que não tinham família na cidade. E o que ele fazia? O julgamento qual que era o julgamento de visão dele? Não tem família perto. Usa uma roupa mais curtinha ou usa uma roupa colada, o que ele pensava? Impura. Aí o que ele fazia? Trazia pra dentro com uma oferta de emprego. Vem trabalhar aqui na nossa loja. Aí ele levava pra dentro. Ele não, pelo menos consta, né? Não sei como é que tá hoje em dia esse processo. Nunca teve abuso, entendeu? Mas matava, cortava, limpava, comia, transformava em coxinha e vendia. As coxinhas também eram vendidas. Tem que lembrar sempre disso. É verdade, as coxinhas eram vendidas. Gente, que absurdo. Lá em Porto Alegre tem os que faziam linguiça. E que é uma... Na verdade, não é uma lenda, eles existiram mesmo, pelo que eu me lembro. E esse de coxinha é muito recente, né? Quanto ano foi isso? Lembra, não? 2016? Não, 2014. 2014? Foi 2014, se minha cabeça não engana. Acho que foi 2014. Não, eu lembro desse caso. Pois é. Nossa, menino. E aí mas você conseguiu entrevistar ele em vídeo? Como é que foi? Eu entrevistei ele em vídeo, entendeu? E, assim, se você for conversar com ele, é um senhor normal. Ele acredita 100% no que ele fala. E é isso. Mas você foi lá? Como é que foi? Eu fui lá, fiz documentário lá. Se eu não me engano, na época, já tinha um WhatsApp naquela época? Eu não lembro. Eu acho que não. Não lembro como é que tava o smartphone. Não era tão popular. Mas a gente foi, conversou, viu toda a situação, entendeu? Foi muito assim, foi meu primeiro documentário profissional.